E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, nós vamos estudar o capítulo 23, cujo título é Animismo, no subtema Semelhança das Criaturas. E André Luiz vem nos falando sobre essa semelhança das criaturas assim. Somos necessariamente impelidos a reconhecer que se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível, pela impraticabilidade do ajuste mental. Então, ele aqui vem repetindo esse conceito que a gente veio trabalhando ao longo do tempo, né? Observa só, os encarnados e os desencarnados, na verdade, os nossos climas, nosso clima evolutivo não é fundamentalmente diversos. A gente tem aquilo que se chama dos irmãos mais velhos, os irmãos mais adiantados e os irmãos mais atrasados. Isso existe. Porque se a gente não estivesse nesta mesma escola, a comunicação seria impraticável. Porque não haveria ajuste mental. Então a gente percebe isso na dificuldade que os médiuns falam, somente na psicografia e na psicofonia, na transmissão da mensagem. Muitas vezes, na hora que eles leem, né, ou na hora que eles ouvem a mensagem gravada, eles falam assim: Nossa Senhora, não é nem 1/10 da beleza que era o conteúdo. Por quê? Naquele momento, né, o ajuste mental entre a mente mediúnica, entre o material que o médium tem e a mente espiritual, né, o comunicante, não há um ajuste, há uma dissonância evolutiva grande, mas não é tão grande que não possa haver. Aquele espírito, ele tem ainda alguns componentes da nossa vivência humana, da nossa vivência aqui na Terra. E são esses componentes que ajudam, né? Que vão ajudar a ver a comunicação. É claro que de uma forma assim bem imperfeita, é aquilo que Kardec fala, né? Você dá um violonista de primeira, um Stradivarius, vai sair uma sinfonia muito boa, mas se você dá um instrumento não tão afinado, de não tão qualidade, né, de ressonância, de sonoridade, tudo isso, ele vai tocar, sim, mas o resultado musical não será a excelência esperada. E André Luiz continua nos explicando assim: seres em desenvolvimento para a vida eterna, uns e outros, quer dizer, encarnados e desencarnados, guardam consigo, seja no plano extrafísico, preparando o retorno ao campo terrestre, ou no plano físico, em direção à esfera espiritual, faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais lhes servirão de recursos à percepção no ambiente próximo. Então ele está falando da bagagem, desse acúmulo, desse registro de experiências, que na verdade, meus amigos, a experiência é o grande trabalho da alma, né? Temos os conceitos, temos os valores, temos o entendimento do sentir, do falar, do agir, e tudo isso vai se organizando de uma forma particular, cada um no seu jeitinho. E é isto que o trabalho da autoevangelização, meus queridos, está fazendo com a gente. A gente está aprendendo a organizar as experiências. A gente está aprendendo a
preparar o nosso futuro. E esse aprendizado é tanto encarnados quanto desencarnados. E nós encarnados, que temos a bênção do encontro com o Evangelho de Jesus, com o encontro da doutrina espírita, do contato com a espiritualidade, a gente pode se considerar feliz. Feliz, eu ia falar aquela palavra privilegiado, mas não há privilégio na lei de Deus, né? Somos felizes por termos esse contato, porque é uma grande ferramenta, é um poderoso instrumento de reorganização moral, né? De reorganização psíquica e, quem sabe, até de descobrirmos o rumo da nossa reencarnação. Não só no aspecto mediúnico, mas nos aspectos gerais da nossa vida. E aí ele fala sobre recurso de a percepção no ambiente próximo, né? Então, cada um de nós irá perceber o ambiente de uma maneira. E é nisso que consiste a nossa bagagem, não é? Como é que eu consigo ver o ambiente em que eu estou? E quando a gente fala ambiente, não é só o ambiente geográfico, o ambiente físico, não. É o ambiente familiar, é o corpo, que é o primeiro ambiente que eu encontro, que eu estou encarnada nele. É o ambiente profissional, é o ambiente à minha volta. E essa percepção ela é particularíssima, porque a percepção ela é resultado daquilo que eu vejo, daquilo que eu sei, dos meus sentimentos, né? E até das minhas atitudes. Vamos perceber alguém que é um tanto atrabiliário, desastrado, né? Num ambiente delicadíssimo, em que há objetos, há flores delicadas, então dependendo do movimento dele, que quase sempre é um movimento largo, é um movimento sem pensar, é um movimento atribulado, ele vai se sentir muito mal, porque ele vai ter que ter um cuidado que não é peculiar a ele, então ele vai se sentir constrangido naquele ambiente. Já um outro que tem uma forma mais concentrada, uma forma mais tranquila de se movimentar, de ver a vida, ele vai se sentir muito tranquilo. E essa falta de tensão, esse não constrangimento, vai permitir com que ele veja melhor os detalhes, aprecie a beleza e o perfume das flores, né? Aprecie a delicadeza dos objetos que está ali, e será um momento de extrema felicidade para ele, enquanto para o outro será um momento de muito constrangimento, de muita tensão, e ele ficará torcendo para que passe logo o tempo para sair dali, porque ele vai se sentir inadequado naquele local, né? Então, ele coloca aqui, tem cada espírito, em vias de reencarnação, todos os meios de que já se muniu para continuar no círculo dos encarnados, o trabalho de aperfeiçoamento que lhe é próprio, conservando-os potencialmente no feto, tanto quanto possui o espírito encarnado, todas as possibilidades que já entesourou em si mesmo para prosseguir em suas atividades no plano espiritual, depois da morte. Então, o desencarnado vem com a sua bagagem de experiência, que será transmitida na medida do possível no feto, e por que não totalmente, né? Porque a gente sabe que a reencarnação é um instrumento, é uma escola. E aí na escola eu vou ter o uniforme de acordo com a minha necessidade, com a minha graduação. Então, muitas vezes, aquele corpinho que está ali se desenvolvendo, ele não vai conseguir ter a plenitude, né? Ele não vai conseguir se expressar em totalidade, porque aquele espírito necessita ter algumas limitações para abrir novos campos sensórios, novos campos de percepção. E aí a gente já começa a ver a limitação não como uma punição, mas como um recurso para que outras percepções se abram, né? Para que novos pontos de vista
também possam ser ampliados, né? É essa a visão que a doutrina vai dando para a gente. E daí André falar, né? O espírito em via de reencarnação tem todos os meios de que já se muniu para continuar no círculo dos encarnados o trabalho de aperfeiçoamento que lhe é próprio. E aí a gente fica pensando naquele que se imune, né? De todos os meios. E lembramos, meus amigos, da parábola das virgens loucas, lembram? Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E aí, as imprudentes, as loucas, né, gastaram todo o azeite. E na hora que o noivo chegou, elas pediram às prudentes assim, me dá um pouco do seu azeite, né, para mim, e aí elas não puderam dar. Então, essa questão de munir de recursos é alguma coisa que é o espírito que já se despertou, ele já despertou para a responsabilidade, para a beleza, a festa que é estar reencarnado. E essa festa no sentido de aproveitar a vida na continuidade do trabalho de aperfeiçoamento. Então, ele vai se esforçar muito, né, para guardar os aprendizados, para guardar as lembranças amigas, para guardar os conselhos da esperança, os conselhos para o seu direcionamento. Ele vai se esforçar bastante, né? E aí, o encarnado, né? A gente possui possibilidades que a gente entesoura ao longo do tempo. Para quê, gente? Para prosseguir nas nossas atividades no plano espiritual após a desencarnação. Eu tenho certeza absoluta que todos nós que estudamos a doutrina, todos nós que já estamos no labor da mediunidade, né, dessa consciência espírita, a gente às vezes se vê pensando, e quando eu desencarnar, o que eu vou levar, não é? Qual será a minha convivência na vida espiritual? Será que eu participarei da comitiva desencarnada, da casa espírita que eu faço parte? Mas a gente já nutre desejos de instrução, de melhoria, de aperfeiçoamento, de trabalho, porque durante a encarnação a gente foi diuturnamente convocado a esse aproveitamento do tempo, aproveitamento de recursos. E a gente sabe que tanto aqui quanto na vida espiritual, a gente pode aproveitar para estabelecimento de novos parâmetros dentro do processo evolutivo, né? E é por isso que a gente está também hoje aqui já estudando essa obra, Mecanismo da Mediunidade, porque queiramos entender, um grande preparo para a nossa vida enquanto espíritos desencarnados. Estamos no capítulo 23, cujo título é Animismo, e estamos no subtema Semelhanças das Criaturas. E o nosso André continua falando assim: assinalada essa observação, é fácil notar que a criatura na Terra partilha, assim, até certo ponto, dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada nas esferas imediatas da experiência humana, conseguindo, às vezes, desenfaixar-se do corpo denso e proceder como a inteligência desenleada do indumento carnal, ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados como agente mais ou menos fiel aos seus desejos. Então, dada essa inter-relação, essa intercomunicação entre encarnados e desencarnados, essa similitude de objetivos, né, que é o da evolução, então é muito fácil de perceber que há encarnados que vivem assim como quase desencarnados, uma consciência espiritual muito grande mesmo. E aí, essa consciência espiritual faz com que os sonhos, o sono seja altamente proveitoso,
com que a criatura consiga, assim, se enquadrar, não é, perfeitamente a realidade espiritual, às vezes até sem necessitar dormir. O fato de estar sentada e meditar sobre um tema, facilmente ela pode assimilar as orientações, o pensamento dos espíritos que ali estão. É uma faculdade, é uma conquista própria daquela alma, que mesmo estando encarnada, ela se vê como espírito. E em muitas situações ela toma resoluções como espírito, mesmo estando encarnada. Ela não se perde no cipoal da materialidade, embora atenda às questões da vida material, porque isso é uma necessidade, não é que ela ignore, mas ela tem a consciência de que está usando aqueles recursos, né? E que aqueles recursos têm um objetivo maior dentro da sua trajetória. Então ela vive assim, né? E ela, muitas vezes, né, ela procede mesmo, como essa inteligência é desenfaixada do indumento carnal, como diz André, e obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados, como agente mais ou menos fiel aos seus desejos. Então, estou lembrando, eu não fiz parte do grupo, mas, assim, a fala, né, bem fidedigna de companheiros que estiveram presentes com muita dignidade e fidelidade ao trabalho de materialização que o irmão Walter Faria realizava lá na Rua Albano. Tinha o local especial, né, ele morava lá, mas havia um local especial em termos de vegetação e até de alinhamento. Vamos pensar nisso na década de 50, 60, em que o Núcleo Espírita Pedro e Paulo era na Rua do Senado, no centro da cidade, eram umas salas, né? Então era ali que era feito o trabalho de materialização para a cura. E em muitas situações, os pacientes observavam o irmão Walter, que era médium receitista, olha que interessante, atuando junto aos espíritos. Por quê? Olha o título da lição, Semelhança das Criaturas. Porque ele, encarnado, ele tinha a consciência espiritual desperta. Então ele era um instrumento mais ou menos integrado, né? Mais ou menos fiel aos desejos da espiritualidade, porque também quando chegava um espírito e falava alguma coisa contrária àquilo que ele já aprendeu na doutrina, ele não se curvava não, meus amigos. Ele falava assim, não, isso não é para ser feito, porque a doutrina não ensina assim. E ele se colocava de uma forma bem veemente, né, com muita segurança. Então quando a gente vai trabalhando a questão do animismo, é assim. O que essa alma já adquiriu para ter tanta segurança nas resoluções de cunho moral, mesmo estando encarnada? E o que é que aquele espírito desencarnado não adquiriu? Mesmo estando desencarnado, ele não tem essa consciência espiritual. E aí André Luiz encerra esse tema, a semelhança das criaturas, nesse parágrafo dizendo-nos assim: encontramos nesta base a elucidação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo vulgar. E a gente sabe, né, que o faquir, né, o faquirismo é a condição, aquele modo de vida do faquir. E o faquir é aquele hindu, né, mendicante, em geral é muçulmano, que vive uma vida ascética rigorosíssima, né? Encontra-se também aqueles que fazem apresentação ao público, que se exibem, deixando-se picar ou mutilar, né, aguentando jejuns rigorosos, sofrendo até maus tratos mesmo, né, sem dar o menor sinal de sensibilidade. Então essa vida, ele diz, né,
encontramos nessa base a elucidação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo vulgar, em que o espírito encarnado, ao desdobrar-se, pode provocar, em relativo estado de consciência, certa classe de fenômenos físicos, enquanto o corpo carnal se demora na letargia comum. E aqui é muito interessante que esses aspectos do faquirismo, a gente vê que a criatura está ou no estado de muita concentração, ou às vezes até com o olho aberto sem ver, olhando lá numa linha do horizonte. Então ele está desdobrado. Eu nunca soube de o fato de um faqui que conversasse, né? Ele está um tanto desligado e, na verdade, a questão da sensibilidade do seu sistema nervoso central está como que isolado, e a partir dali os fenômenos, os processos vão acontecendo com o corpo, né? Embora, particularmente, meus amigos, eu acho uma forma assim muito triste, né, de mostrar a questão da espiritualidade, porque, meu Deus do céu, né, a pessoa ser espetada, a pessoa ficar sem comer, a pessoa ficar sem beber, isso aí é algo assim muito triste. Eu acho triste, é a expressão que eu vou falar, né? Eu acho muito duro, né? Talvez até pela experiência que a gente tem da lei de conservação, a visão como mãe, como amigo, tudo isso. A gente não quer que ninguém passe fome, né? Que ninguém passe sede, que ninguém passe privação, embora muitas vezes essas provações ocorram em função da própria ajuste diante da lei, né? Da lei de causa e efeito. Agora imagina aquele espírito, né, que ele se propõe passar por esse desafio, por esse atropelo. E as pessoas até incentivam que ele passe por aquela dificuldade, não é? Então, meus irmãos, fica uma reflexão no nosso programa de hoje. Cada um de nós está arrumando, organizando uma bagagem de competência. Essa competência que irá gerar autonomia. À medida que eu exercito a competência, que eu movimento valores, e esses valores que têm o sabor de vida eterna, eu com certeza estarei em melhores condições para fazer as grandes escolhas da minha vida, né? As grandes escolhas do meu projeto. Então, que a gente consiga mesmo aproveitar o tempo. Não vamos deixar passar, não, meus amigos. Vamos aproveitar a convivência que a gente pode ter. Vamos valorizar a experiência dos companheiros. Vamos valorizar a nossa condição corporal, nossa condição física. E observar com muita atenção e trabalhar até a gratidão em tudo aquilo que as pessoas conseguem receber ao longo do tempo. Com toda certeza isso será para todos nós um motivo de alegria, um motivo de felicidade, de tranquilidade, um motivo de aprimoramento, de redenção. E esse é o objetivo, né? Ninguém, encarnado ou desencarnado, está na condição de réprobo, está na condição de ser punido. Todos nós, profundamente amados por Deus, estamos na condição do trabalho, do serviço, do aprimoramento, da busca da felicidade, que é esse conteúdo irresistível, né, que Deus colocou em nós. Amar e ser amado, ser feliz, cumprir a parte que nos compete na obra da criação. Reflitamos sobre esse conteúdo, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.